Bom, começando aqui nossa fala seguinte sobre o dimensionamento dos contadores. Na aula anterior a gente viu algumas questões ali na questão da leitura da placa do motor. Se você não assistiu a aula anterior, por favor, assista. É uma aula um pouquinho longa, acho que tem 20 minutos, mas ela é muito importante para que você compreenda o que a gente vai ver daqui para frente, certo? Vamos lá. Bom, só relembrando o que a gente viu lá no começo, né? Eu tenho contadores de potência, certo? E tenho contadores auxiliares, né? Potência auxiliar. A questão do contador de potência é o que é usado para ligar cargas, né? Por sua potência. Então ele já é dimensional, ele já é preparado para isso. A gente viu lá do AC1, AC2, AC3, AC4. A gente vai ver isso aqui novamente, só para relembrar. E aí, eu tenho os contatos L1, L2 e L3, né? Onde vai entrar a linha, as três fases, T1, T2 e T3, que é o quê? São as saídas do meu contador que geralmente vai para o relé térmico, por isso que ele tem T de térmico, certo? E geralmente, pessoal, o contador mais utilizado e mais básico, ele vem com um contato normalmente aberto, normal open. Só que assim, a gente consegue colocar mais contatos nesse contador. A gente vai ver isso no catálogo que a gente vai analisar, certo? Lembrando, pessoal, o contador tem a função de ligar e desligar cargas. No caso aqui, nós estamos falando de motores trifásicos. Ou, se for um contador AC1, como a gente viu, pode ligar cargas resistivas ou pouco indutivas. Então, dependendo da aplicação, eu seleciono o meu contador de acordo com isso, certo? E aí eu tenho o contador auxiliar, que ele vem justamente o quê? Para expandir, né, o número de entradas e saídas do meu contador auxiliares, certo? Mas como a gente vai ver, hoje a gente consegue anexar módulos a um contador. Então a gente não precisa ali recorrer a um contador auxiliar. Posso recorrer? Posso. Mas necessariamente eu não preciso disso, o que nós temos hoje no mercado, certo? Então a gente vai falar do contador de potência. Aqui é só o funcionamento dele, né? A gente viu que é através de uma questão eletromecânica, né, eletromagnética. Eu tenho uma bobina nesse contador. Essa bobina ela vai operar com uma tensão. Ela tem uma tensão de operação. Pode ser de corrente contínua, pode ser de corrente alternada, pode ser 24, 48, 220, 440 volts, certo? E aí tem os contatos internos, né, que são comutados ali mecanicamente. E aqui o encapsulamento deles, né, onde a gente consegue ver aqui que esse aqui é um contador auxiliar. Então eu tenho ali o 13, o 14, são um contato aberto, né? A gente viu isso aí na nossa aula sobre inicial de comandos elétricos. Então, pelos contatos aqui, eu consigo ver o quê? Que ele é um contador auxiliar e aqui é sua bobina, né? A1, A2. E aqui eu tenho um contador de potência da Schneider, né? L1, L2, L3 e a saída T1, T2 e T3. E aqui seu contato auxiliar, certo? E aqui em cima fica o que? A bobina A1 e A2 dele. Esse aqui fica na frente, né? Fica visível. Esse modelo aqui, ela fica ali na parte de trás. Certo? Então, se tiver alguma dúvida relacionada a isso, pessoal, volta nas nossas aulas, né? E dá uma olhadinha lá. Basicamente, pessoal, vou até aumentar aqui para vocês. Eu tenho aqui essas três fórmulas, né, básicas, né? Para eu calcular a corrente do meu motor. Essa corrente ela já vem na placa do motor, então eu já consigo pegar diretamente dali, certo? Mas eu também posso calcular ela dessa forma aqui, ó, onde eu vou utilizar o quê? A potência do motor, que ela vem lá geralmente em cavalos, igual a gente viu, ou ela já vem escrita em quilowatt. Então isso aqui, esse 736 é para converter o cavalo para quilowatt, certo? E aqui embaixo eu tenho o quê? O raiz de 3. Se eu tenho um motor trifásico, preciso colocar essa raiz de 3 aqui. A tensão do motor, 220, 480, 440, 380. E aqui é o rendimento. A gente viu lá, no exemplo anterior, era de 91%. E aqui o fator de potência do meu motor. É aquela parte o quê? Eu quero saber o quanto ele vai usar para gerar trabalho. Eu não preciso utilizar a potência total, porque parte da potência fica ali basicamente para magnetizar, para fazer com que o motor entre em funcionamento, certo? Então eu tenho esses fatores aqui e todos eles estão aonde? Na placa do motor, certo? Eu tenho aqui essa premissa que a gente pode utilizar. A gente vai calcular a corrente do contador, certo?
Como é que eu acho a corrente do contator? Eu preciso saber o quanto que a minha carga, o meu motor vai puxar de corrente. No caso aqui seria o motor. Então no caso aqui, ó, vamos supor que o meu motor é 25 amperes. Desse valor, eu vou aplicar um fator de 1.2 a 1.5 em cima. Tá ok? É para eu ter segurança para o meu contator ele não queimar, vamos dizer assim. Então eu aplico esse fator aqui em cima com essa questão de segurança. Tome muito cuidado, pessoal, com motores que foram rebobinados, motores que foram feitos manutenção, né? Às vezes pode acontecer de alterar as características nominais do motor devido ali à manutenção, ao reparo que foi feito. O pessoal geralmente mantém ali o mais próximo possível, mas é muito bom de se analisar isso aí. Às vezes ali o contator está na faixa do funcionamento e o motor acaba acontecendo a queima do motor, é feita a manutenção e ele volta com algumas características um pouco divergentes. Então é muito importante fazer alguns testes antes ali de ligar ele de volta no seu contator. A não ser que você tenha certeza que ele vai voltar ali com as características padrões dados de placa dele. Eu falo isso porque ainda existe casos, eu já vi casos que aconteceram isso. E aí, com base na fonte de carga, né, e esse fator aqui de 1.2, eu vou ter uma maior segurança ali na operação do meu contator. Lembrando que esse fator aqui de 1.2 a 1.5 é um parâmetro que eu vou colocar como uma segurança a mais para o meu contator. Não é a do motor ainda. A gente vai ver aqui a questão do motor. E a potência do motor, basicamente eu pego essa fórmula aqui em cima, né, e faço uma reversão nela, né, e isolo a potência, e aí eu vou ter o quê? Isso aqui, ó. A minha potência é a raiz de 3 vezes a tensão, vezes a corrente, vezes o rendimento, vezes o fator de potência, né? Se vocês pegar ali, se forem bom de cálculo, é só fazer a reversão da fórmula que vocês vão ver que está em evidência isso aí, né? Não vou explicar muito para não confundir vocês, mas a fórmula está aí. E aí, utilizando ali os dados de placa do nosso motor, a gente estudou na aula anterior, eu vou usar ele como base para ficar mais fácil de vocês associarem. Nós podemos observar aqui que nosso motor, no caso aqui a gente vai colocar ele para funcionar em 220 volts, ele tem o quê? Ele tem a sua tensão de operação 220 volts e uma corrente de 26.4, certo? Então a gente vai levar isso em consideração. Outro fato, né, outro fator que nós iremos levar em consideração é o quê? É o fator de serviço. Por quê? Isso aqui é o meu fabricante falando que esse motor ele aguenta operar 15% a mais da corrente nominal. Ou seja, eu tenho aqui a corrente de 26.4, se eu aplicar 15%, ou seja, vezes 1.15, esse motor ele aguenta funcionar ali em regime permanente. Então eu posso utilizar esse fator de serviço até mesmo no dimensionamento do contator, para eu ter uma margem de segurança maior de proteção ali do meu dispositivo. Aqui só fazendo uma revisão, né? Nós temos ali então o AC1, AC2, AC3 e AC4, que nós vimos lá no vídeo anterior. O nosso motor, como nós vimos, ele é o que? É um motor que tem o que? É uma categoria N, né? Então é o uso padrão normal da indústria ali. Então ele não vai ter um torque de partida muito alto. Então eu não preciso ali partir, por exemplo, para um contator AC4. Eu posso muito bem utilizar aí um contator AC3, certo? Então já é uma questão importante, decorem aí, AC3. E aqui algumas questões importantes, né? Uma, tensão da bobina. A tensão da bobina é muito importante, primeiramente pela questão de segurança. A parte de comando ali, onde eu vou ter um operador interagindo, vai ter uma tensão baixa. Se for 24 volts, é uma extra baixa tensão. Agora, por exemplo, se eu for conectar esse painel com automação, ou seja, com um CLP, eu vou ter um CLP ali atuando no ligamento e desligamento desta bobina, aí já é interessante o quê? Eu utilizar uma tensão baixa de 24 volts, certo? Só que isso é muito importante porque se eu compro um contator que funciona a bobina com 24 volts, eu não posso utilizar ali ele para ligar em 220 volts, certo? Então isso é muito importante. Já vi vários relatos de queima de contatores aonde a pessoa ligou em tensão inadequada. Outra questão aqui é o fator de serviço, né?
porque ele protege o motor. Comentei com vocês ali, é 1.15, então eu posso utilizar no nosso cálculo isso. E a regra clássica é protege o contator. O que é? É justamente isso aqui, pessoal. Ó. Então, olha lá, a nossa corrente do motor funcionando em 220 volts é de 26,4. Aplicando o fator de serviço, vai para 1.15, certo? Agora, o que eu posso fazer? Aplicar essa regra clássica aqui, ó. Que é o quê? É eu colocar um fator de 1.0, 1.0 seria ela mesma, mas de 1.1 até 1.4, 1.5 em cima do contator. Por quê? É uma margem de corrente que eu tenho para garantir que o meu contator não aqueça. Ou seja, se eu tenho aqui 30.4 amperes com fator de serviço já colocado, lembrando, o fator de serviço é uma garantia do motor, certo? Eu vou lá e faço o quê? 1.1, perdão, vai para 33, ou seja, eu tenho uma folga a mais, uma proteção a mais agora do contator, para ele não funcionar na corrente máxima, nominal máxima ali, e venha aquecer e venha queimar com o tempo, né, ou rapidamente, dependendo se for mal dimensionado, certo? Olha que legal, então. Eu tenho aqui duas correntes que eu posso ali trabalhar. Eu tenho a corrente de 30.4 e 33 amperes, certo? Bom, vamos aqui então puxar um catálogo de contatores da WEG, para a gente fazer a análise desse catálogo, certo? Então a WEG é uma das fabricantes, né, dessa parte de automação, né? Inclusive para a parte de motores e dispositivos ali de partida, contatores, relé térmicos, enfim, ela ampliou muito o seu portfólio hoje em dia, até motor ali, inversores para carro elétrico ela está fazendo hoje em dia. Bom, então ela tem ali, pessoal, essa família aqui CWM, né, de contatores. Opa, a ferramenta foi errada. CWM de contatores. E ali ela trabalha com algumas faixas de corrente, certo? E essas faixas elas vão ali aumentando, né? Óbvio que quando mais aumenta a corrente, mais as características físicas do meu dispositivo muda. Então, todo o dimensionamento, o encapsulamento fica maior, né? Os contatos ficam mais fortes, mais parrudos para aguentar a corrente maior. Então eu também não posso sair pegando qualquer item do catálogo. Tem que ver certinho. Logo aqui na terceira página, terceira, acho que está na quarta. Isso. Na quarta página ele já dá aqui algumas questões, né? Alguns desenhos, ó. Aqui eu posso mostrar para vocês a questão dos contatos auxiliares, ó, que são colocados aonde? Aqui na frente do contator. No próprio dispositivo ali que faz o atracamento ali dos contatos, eu consigo ali encaixar esse módulozinho. E aí eu tenho o quê? Eu tenho um contato auxiliar. Mas eu também posso fazer o quê? Eu posso acoplar lateralmente esses contatos. Também é possível de ser feito. E aí ele dá alguns modelos aqui de ligação e tudo mais, né? Bom, vamos para cá, para não ficar muito longo o vídeo, só para cada partinha. E aqui o que eu tenho? Ó? Eu tenho já os contatores de potência de 9 amperes a 40 amperes, o que? AC3, ó. Lembra que o nosso motor ficou com 33 amperes no nosso cálculo ali? Então eu posso utilizar esses contatores que estão aqui, certo? E aí, ó, o que eu tenho na minha tabela? Eu tenho aqui o AC1. Opa, rabiscou errado. Eu tenho aqui o AC1 e o AC3, certo? Nosso motor é o que, pessoal? É uma carga resistiva? É uma carga com pouca indutância? Não. Então, o que? Vamos utilizar o que? O AC3, certo? Lembrando, pessoal, que eu falei pouca indutância, o motor é uma carga indutiva. Então, quando eu falo pouca indutância, é quase uma carga resistiva. Por isso que o pessoal também coloca na definição ali para utilização no AC1. Então eu tenho o AC3. E aí aqui eu tenho as correntes, ó, 9, 12, 18 amperes. Qual foi a corrente que a gente calculou? A gente calculou a corrente de 33, né? Olha que interessante. Eu tenho aqui, ó, o de 25 e tenho aqui o de 32. Qual que eu escolho? Aí vai depender do projeto, né? Nosso motor ali, só com fator de serviço, nosso contator, ele ficou com a corrente de 30, alguma coisa. Então eu já encaixo aqui no 32. Mas ao mesmo tempo, com o fator aquela margem que a gente colocou, ele foi para 33.
certo? Só que a marcha que era um fator de segurança. Então, eu posso utilizar o que aqui? Eu posso utilizar o de 32 amperes. Eu também posso, se eu quiser uma segurança a mais no meu contator, eu utilizar um de 40, certo? Uma dica prática que eu falo, já aconteceu do contator você dimensionar ele certinho, fazer as medições ali de corrente e tudo mais, e a corrente de operação estar abaixo da nominal do contator. Mas mesmo assim acontecer que o contator aqueça e venha fundir os seus contatos internos. Então o que eu fiz na prática? Utilizar um contator um pouco maior. Eu posso ali superdimensionar um pouco a corrente do contator. Por quê? Ele é um dispositivo que vai fazer o quê? O ligamento do motor. Só que logo depois eu tenho o quê? Um relé térmico. O relé térmico eu não posso. Ele tem que estar dentro das características para aquele motor. Então, em caso que eu tiver essa oscilação e eu dimensionar e o contator vier a apresentar defeito, apenas o contator eu posso dar uma leve superdimensionada. O contator. O relé térmico não. O relé térmico tem que estar nas características nominais para aquele motor funcionar, certo? Então, o próximo passo é o quê? Se vocês olharem aqui, ó, ele já dá para nós aqui uma característica, o quê? Ó? Eu vou tirar um pouco o zoom, porque acho que dá para ver melhor. Ó, pela potência do motor, cadê? Pela tensão do motor, ó, motor 220 volts, ó, eu tenho o quê? O 32, ó, eu tenho uma potência de quê? De 9.2 a 12.5, certo? Então, tensão aqui, né? E, consequentemente, o quê? A potência, certo? Olha que interessante. Eu posso selecionar o contator pela potência e posso selecionar ele pela corrente também, certo? Então, no contator de 25 amperes, ó, se a gente lembrar lá do cálculo, se a gente lembrar dos dados de placa, é um motor de 7.5 CV, ó, ou 7.5 kW, certo? Então, se eu viesse aqui na tabela pela potência, eu já conseguiria pegar o quê? Um contator de 25. Só que naquele 25 lá, a gente não tinha colocado o fator de serviço nem a margem nossa. Então, por isso que é mais seguro, né, dimensionar ali pela corrente. Então, a gente vai pegar o contator de 32, ele já vai estar ali, ó, frequência, perdão, 32, ele já vai ser dimensionado com uma potência de até 12.5 kW, então isso é muito interessante. Os demais aqui, pessoal, a gente nem vai olhar porque é para 380, 440, 415, 440, 500 e 680. Essas colunas aqui a gente pode ignorar, certo? A gente não vai olhar essas colunas aqui. A próxima coluna, o que é? Ó? É o contato normalmente aberto e normalmente fechado. Eu quero quantos contatos normalmente abertos? Eu quero 2? Eu quero 1? Quantos fechados eu quero? Eu quero 1? Eu quero 2? Então eu posso pedir isso a mais também. Lembrando que eu posso pedir 2 de cada. Então aqui, vamos supor que eu quero pegar 1 de cada. Eu quero que o meu contator tenha um NA e um NF. Vamos supor ali para indicar que eu quero que ele mostre quando está funcionando e quando está parado. Então eu posso pegar um de cada aqui, ó. 1. Certo? E aí, ó, na próxima parte aqui da tabela, tá integrado, tá vendo? É quando o contato já vem no contator, não o módulo auxiliar que eu vou colocar. Neste caso aqui, ó, é um bloco auxiliar, ó, não fala que é integrado. Então eu vou ter um normalmente aberto e um normalmente fechado. E aí, ó, vem a nomenclatura final do meu contator. Ó. Vou até dar um zoom aqui, ó. Que é o que? É o CWM32, 32 amperes. Perdão, é o de cima aqui, ó. CWM32, 32 amperes. O 11 aqui, pessoal, o que quer dizer? É um contato normalmente aberto e um contato normalmente fechado. E esse 30 aqui é a categoria da VEG que ela faz aqui dentro. É a categoria do contator. Então, lembrando, 32 amperes, um contato normalmente aberto. Deixa eu tirar o zoom e segurar para vocês verem. Um contato normalmente fechado. Sempre confundo aqui, pega certinho. Então, vou dar o zoom aqui do seleção para vocês, ó. Certo? 32 amperes, um contato normalmente aberto, um contato normalmente fechado e categoria 30 da VEG. O que é esse losango preto aqui no final? Isso aqui é a tensão de alimentação da bobina. Qual tensão eu vou utilizar? Certo? É onde fica isso. Fica logo embaixo na tabela. Ó. Vou até aumentar um pouco para vocês verem. Ó. Eu tenho aqui então, ó,
E para corrente alternada, ó. Opa, errei de novo o negocinho aqui. Para corrente alternada, os dois juntos, 50 e 60 Hz, certo? Então o D02 para 24 volts, o D07 48 volts, o D13 110 volts e assim vai indo. A tensão de operação da bobina do contator. Aqui embaixo eu já tenho um, ó, que ele diferencia. Ou seja, quando eu quero para 50 Hz ou quando eu quero para 60 Hz. Então o V04 é para corrente alternada. Eu vou ter ali 24 volts na bobina ou 20. E assim vai indo. Para 50 Hz eu teria 24 ou 28, o V06, e assim vai indo. Então eu vou selecionar a minha tabela de acordo com o que eu preciso no meu motor.